Mas vamos lá, gente. Eu tenho um tema para ministrar para vocês. Eu tenho 30 minutos. Eu tenho exatamente 13 versículos para expor para vocês. Todo mundo sabe, a gente está falando a respeito de Colossenses, né? Esse é o tema do True Life, né? Nós estamos estudando o livro de Colossenses e até agora já foram feitas algumas exposições. A primeira exposição, gente, vocês estão comigo, né? Vamos lá. Eu quero ser objetivo e rápido aqui com vocês, tá? Não quero me enrolar muito. A primeira exposição que a gente teve foi com o tema Por que somos uma geração privilegiada. O segundo tema foi Cristo e sua obra. O terceiro tema, Cristo em nós. O quarto tema, a plenitude de vida que há em Cristo. O quinto tema, as coisas lá do alto, que foi uma mensagem muito legal. E o sexto tema, que é o tema que foi dado para mim a responsabilidade de ministrar para vocês, é que luta é essa? As duas naturezas. E o texto que eu quero expor, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, é de Colossenses, capítulo 3, do verso 5 até o verso 17. Colossenses, capítulo 3, do verso 5 até o 17. O meu objetivo aqui com vocês é fazer uma exposição do texto. Então, eu vou pegar versículo por versículo e tentar explicar de uma maneira mais fácil e também com um contexto histórico bem recheado que tem em Colossenses, para vocês poderem entender quais são as verdades desses 13 versículos, do 5 até o 17 do capítulo 3. Tá, e para isso, eu vou ter que gastar um pouquinho de tempo contextualizando qual que era o contexto histórico que estava acontecendo ali na cidade de Colossos, quando Paulo ele escreve essa carta para essa igreja. E eu também quero ter um outro objetivo aqui, que é fazer com que você reflita um pouco a respeito da sua vida cristã hoje, comparada com aquela atitude que a gente tomou de conversão total do nosso coração a Cristo. Eu quero que vocês pensem junto comigo nesta noite, enquanto eu estiver falando, o quanto que a conversão total a Cristo do meu coração demanda várias mudanças de ações minhas externas, né? A gente vai perceber que nesses versículos, Paulo ele é muito prático. Ele cita várias coisas, ele é muito prático, eu acho que é muito legal, ele é muito pragmático. Então vamos lá, sem perder muito tempo, eu quero contextualizar um pouquinho a respeito de Colossenses. Tá? Essa carta de Colossenses é uma epístola, e os estudiosos da Bíblia, eles não têm dúvida nenhuma em dizer que quem escreveu a carta foi Paulo. E Paulo estava aprisionado no momento que ele escreveu essa carta em Roma, e foi mais ou menos por volta ali do ano 60 depois de Cristo. E a cidade de Colossos, ela tinha algumas particularidades, né? A epístola de Colossenses foi escrita para a igreja que estava na cidade de Colossos. Tá bom? Essa cidade de Colossos tinha algumas particularidades. A primeira é que ela fazia parte de uma região que hoje é a atual Turquia, em que era muito abundante a questão vegetal, a questão de agricultura, e as cidades ali elas eram muito abundantes nisso e eram muito ricas economicamente. Porém, Colossenses não era muito assim. Algumas coisas aconteceram, e eu não vou gastar tempo nisso, mas por causa de algumas tragédias naturais, de terremotos, e fez com que essa cidade de Colossos ela perdesse muito daquilo que era a abundância econômica dela. Então, tipo assim, não era uma cidade muito bem financeiramente comparada com aquelas que estavam ao redor dela. E uma coisa muito legal, que eu acho muito interessante da cidade de Colossos, é que os habitantes daquela cidade, em questão de religião, formavam principalmente dois grupos. Um primeiro grupo, que é um grupo que são, na maioria, pagãos romanos, uma cultura helenística muito forte. E o segundo grupo de pessoas, no quesito de religião, eram de judaizantes bem legalistas. Então você tem dois grupos bem predominantes ali dentro da igreja de Colossos, que são aqueles caras que se converteram de um paganismo romano, que vinha com uma cultura muito helênica, e também a galera que era judeu e que se converteu ao cristianismo. Continua como judeu, mas se converteu ao cristianismo. E por causa disso, por causa desse grande número de religiões ou então de seitas, a cidade de Colossos era conhecida como uma cidade onde havia diversos modos de adoração a vários deuses. Então era uma cidade em que tinha muita coisa de sincretismo religioso. E às vezes a gente vê isso um pouco também na nossa nação, né? Boa.
Essa carta de Colossenses ela também tem alguns motivos e ela também tem um objetivo. Por que essa carta de Colossenses foi escrita? O pastor da igreja de Colossenses não é Paulo, e na verdade falam que Paulo ele até nem chegou a conhecer a igreja de Colossos, ele nunca foi presencialmente até lá. Mas o pastor da igreja de Colossenses era Epáfras. E esse cara, Epáfras, nesse certo momento aqui do ano mais ou menos 60 depois de Cristo, ele percebeu a necessidade de reportar para Paulo, que estava em Roma, alguns problemas que a igreja estava passando naquele momento. E Epáfras, então, nesse momento, ele sai de Colossos, ele vai até Roma, e ele reporta a Paulo alguns problemas que ele estava vendo dentro da igreja. E aqui eu quero colocar uma atenção para você, porque eu quero que você preste atenção nesses problemas, e você veja se a gente também tem esses problemas nos nossos dias, tá? O primeiro problema que Epáfras ele coloca para Paulo é de ordem ética. Então, existia uma grande desassociação entre aquilo que eu prego e aquilo que eu faço. Epáfras ele estava falando para Paulo que assim, Paulo, a gente prega as coisas do Evangelho, a gente fala a respeito de Cristo, a gente fala que a gente tem que se dar totalmente para Cristo, mas a igreja não está vivendo isso. Existe uma grande desassociação e os padrões morais da igreja não mudaram mesmo com a conversão a Cristo. E aí, Epáfras também fala para Paulo a respeito de algumas coisas específicas, de brigas entre pais e filhos. É por isso que lá no capítulo 4, eu acho, Paulo ele fala exatamente sobre essas questões. De relacionamento entre pais e filhos, esposo e esposa, também de servo e senhores e escravos, que os senhores estavam colocando muita força contra os escravos, assim. Então, esse era o primeiro problema de ordem ética. O segundo problema que Epáfras ele fala para Paulo é de ordem legalista. E como eu falei para vocês antes, uma parcela da população ali de Colossos era formada por judeus. E esses judeus eles eram muito ortodoxos. O que eu quero dizer com isso, eles eram muito conservadores nos seus princípios. E esses judeus, quando eles se converteram ao cristianismo e eles se encontraram com vários gentios, eles começaram a falar assim, cara, vocês não são dignos de Jesus, vocês não são dignos desse evangelho verdadeiro porque vocês não cumprem as mesmas leis que foram dadas por Deus para Moisés lá antigamente. Então eles ficavam falando que a igreja ela precisava todo mundo ser circuncidado. E é por isso que Paulo ele fala em alguns textos ali dentro de Colossenses que, na verdade, a circuncisão ela não é no órgão sexual masculino, é no nosso coração. Tipo assim, eu estou dando essa contextualização para vocês perceberem que aquilo que Paulo escreve na carta é muito intencional, sabe? Ele estava querendo acabar com alguns problemas e confrontar alguns problemas que Epáfras tinha falado para ele. Tipo assim, era uma carta totalmente intencional, de maneira apologética para defender a fé, e de maneira também pastoral, para conduzir aquelas pessoas que estavam necessitadas de uma palavra de Deus a um lugar de arrependimento e depois de conversão total a Cristo. E o terceiro problema era de ordem teológica. Existia uma heresia que estava rolando ali dentro da igreja de Colossos, que os estudiosos da Bíblia chamam de heresias de Colossos. É a própria heresia de Colossos. E ela é mais ou menos um sincretismo entre um negócio chamado gnosticismo, eu vou explicar, e uma outra coisa que é o judaísmo. O judaísmo acho que é mais fácil de a gente entender. O que era esse gnosticismo? Esse gnosticismo ele era pautado principalmente em 4 axiomas, 4 pontos principais, doutrinários, dentro da religião deles. O primeiro é que eles negavam a divindade de Jesus. E como eles negavam essa divindade de Jesus? Para o gnóstico, eles acreditavam que existia uma grande desassociação entre aquilo que é divino e aquilo que é material. Então eles falavam que assim, a matéria, o físico, é essencialmente mal e o divino é essencialmente bom. E qual que era o problema disso? O problema é que, se você pensar dessa maneira, é impossível que Deus ele venha, e como a gente sabe do texto lá de Filipenses 2, ele tome a forma de um servo e encarne num ser humano. Para os gnósticos, Jesus não era 100% Deus e 100% homem. Para os gnósticos, Jesus era o que eles chamavam de demiurgo. Eu estou falando algumas palavras difíceis aqui, mas espero que vocês estejam pegando. E demiurgo, para eles, significava um Deus menor. Agora, olha que loucura. O que eles falavam que Jesus era
era, na verdade, imagina assim, você tem o principal aqui em cima, e esse principal é o Deus divino, incriado e que criou todas as coisas. E existem várias derivações desse Deus principal. E em cada derivação dessa vai perdendo um pouco de divindade e vai ganhando um pouco de materialidade, vai. E aí Jesus, ele é o fruto de várias, inúmeras derivações, até que ele nasce aqui na Terra. E ele detém um tipo de conhecimento que leva à salvação. E o segundo axioma grande do gnosticismo eles negavam a suficiência de Jesus para a salvação do ser humano. Como eu disse, Jesus ele não era Deus, ele na verdade era um demiurgo, um Deus menorzinho, e o que fazia dele especial era que ele sabia de algumas coisas, ele detinha um conhecimento que levava para a salvação. Ou seja, não era Jesus que levava para a salvação, era um conhecimento. E é por isso que chama gnosticismo. Gnose significa conhecimento. O terceiro ponto que eles falam é que eles negam a suficiência do sacrifício de Jesus na cruz. Então, eles praticavam um negócio chamado ascetismo. E a gente vê isso muito no nosso meio. Que é você ter uma disciplina muito forte, um autocontrole do seu próprio corpo, para tentar se chegar um pouco mais perto da divindade. E Paulo ele confronta isso muito forte, lá no capítulo 2, no verso 20 até o verso 23. E a última coisa que os caras que eu coloquei aqui, que o gnosticismo pregava muito forte, é que eles adoravam a anjos. Então eles tiravam aquilo que a gente acabou de cantar agora, que Jesus ele é digno de adoração, eles tiravam essa preeminência de Jesus como o único ser digno de adoração. Eles também adoravam a outras coisas, e aí entra o culto místico. Boa, então agora eu quero ir direto para os versículos. Eu espero que vocês estejam me acompanhando, entendendo esse contexto, porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você está lendo a Bíblia e você não entende o contexto histórico do texto, você não vai conseguir captar todas as verdades que o texto está querendo te comunicar e que Deus quer comunicar. Então é muito importante, gente, quando a gente for entender, quando a gente for ler um texto, quando a gente for estudar um texto, que a gente capte também o contexto histórico dele. Bom, indo direto para o texto aqui, vamos lá. Capítulo 3, do verso 5 até o 17. Ele está organizado em 3 sessões, tá? A primeira sessão do verso 5 até o 11. Então, se você é um cara que gosta ou uma moça que gosta de anotar na sua Bíblia, você pode anotar isso. Do verso 5 até o verso 11, Paulo ele dá alguns imperativos e algumas recomendações que têm um sentido pessoal. Do verso 12 até o 16, ele dá alguns imperativos e recomendações que têm um sentido social, que é para a comunidade. E no verso 17, que é o último verso que a gente vai estudar, ele fala a respeito do sentido do cotidiano do cristão ali dentro da igreja de Colossos. Então, vamos ler o versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses. Assim, eu vou ler aqui na NVI, para vocês vai estar aparecendo a tradução da linguagem de hoje, se não me engano. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Eu vou ler mais uma vez. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Esse aqui é o primeiro imperativo que Paulo faz dentro do texto, e ele fala assim, cara, vocês precisam fazer morrer tudo aquilo que é da natureza terrena, que é fruto do pecado. E é interessante que a primeira palavra desse versículo, no que está aparecendo para vocês aí, é fazei, pois. Esse pois, ele representa uma conclusão. Então, para você entender mesmo, você tem que voltar alguns versículos para entender que ele está concluindo a respeito de alguma coisa. E quando você volta no verso 3, coloca no verso 3 aí, por favor. Verso 3, isso. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. E aí o versículo 5 vem. Assim, então, em uma conclusão a respeito daquilo que Paulo acabou de falar, que é o quê? Que agora vocês estão mortos e que vocês têm a sua vida escondida em Cristo. Por causa disso,
façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Então, Paulo aqui ele coloca um princípio que isso está permeado em toda a Bíblia praticamente, mas é mais claro nas cartas de Paulo, que é o princípio do indicativo antes do imperativo. A Bíblia e o cristianismo, ele sempre trata um imperativo depois de indicar para você o lugar que você está. Então, o que eu quero dizer com isso é o quê? O cristianismo não é meritocrático, gente. O cristianismo, ele é pautado na graça. E isso a gente precisa entender. A gente precisa desassociar que a meritocracia também entra dentro do cristianismo e eu consigo alguma coisa em Deus, ou eu consigo a minha salvação, porque eu tenho um conjunto de obras que eu carrego atrás de mim e que me fazem santo e que me fazem digno de ser chamado de filho de Deus. Sabe, nada que eu possa fazer com a minha própria força vai me fazer digno de ser chamado de filho de Deus. A única coisa que pode fazer isso é o próprio Deus vindo aqui na Terra, se encarnando, morrendo por mim e possibilitando que eu que eu tenha acesso a essa graça. E aí, quando ele faz esse primeiro imperativo, ele fala aqui sobre imoralidade sexual. E eu quero gastar pelo menos uns 5 minutinhos nisso. Essa palavra imoralidade sexual, no grego, ela é porneia, e daí vem pornografia, né? E não sei, acho que há uns 2 meses, acho que mais. Há um tempinho atrás, eu me juntei com um grupo de jovens e adolescentes para a gente estudar um pouco a respeito da pornografia e da imoralidade sexual dentro das Escrituras. O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? E a gente foi muito edificado pelo Senhor, estudando isso e se expondo a alguns conteúdos bíblicos que a gente não conhecia. E uma coisa que, no meio dos meus estudos, eu achei, foi um relatório de um site que disponibiliza conteúdo pornográfico, eu não vou falar o nome aqui, mas as informações desse relatório me chocaram muito. E eu quero compartilhar algumas coisas para vocês verem como que a pornografia e como que a imoralidade sexual, ela está entranhada na nossa cultura. Ela está dentro da nossa vida, assim, de uma maneira absurda, gente. E a gente tem que jogar luz nesse assunto. Nesse relatório, diz que em 2019, eu quero que você preste um pouco de atenção aqui, em 2019 foram feitas mais de 42 bilhões de visitas dentro desse site. São mais ou menos 115 milhões de visitas por dia. Dentro dessa plataforma, tem mais de 1.360.000 horas de upload de vídeo. Isso quer dizer que, assim, se eu começar a ver hoje, eu só vou terminar de ver daqui a 150 anos. É muito conteúdo. Por segundo, são 209 gigas de transferência de dados. O tempo médio de permanência das pessoas dentro do site é de 10 minutos. E agora, uma coisa muito forte. As maiores buscas dentro do site são por vídeos amadores e com adolescentes. E aqui, gente, eu quero colocar um ponto que é muito forte, que é assim, sabe, nós nos convertemos a Cristo e a gente precisa saber que essa conversão a Cristo, ela demanda algumas ações diferentes de nós. Sabe, não porque nós agora participamos de um grupo diferente, não porque agora nós estamos inseridos dentro da igreja, a igreja que eu digo aqui dentro desse ambiente, e que as pessoas aqui elas não praticam mais essa imoralidade sexual, elas não veem mais pornografia. Não é por causa disso. Por que nós não devemos assistir a esse tipo de conteúdo? Por que a gente não deve se expor a esse tipo de coisa? Porque nós fomos tirados de um reino de trevas, e nós fomos colocados num reino de luz, um reino em que Jesus é o Senhor. E a palavra dele está dizendo para a gente que isso é nocivo para a gente. Sabe, se você for olhar a parte fisiológica, se você for olhar a parte química do nosso cérebro, como que o nosso cérebro funciona quando a gente está assistindo esse tipo de conteúdo, você vai ficar surpreso que
tem muita coisa acontecendo no nosso cérebro ali, quando a gente está vendo, e isso faz com que a gente fique viciado, e isso deturpa muito a nossa moralidade, isso deturpa muito como a gente enxerga o nosso próximo, isso deturpa muito como você vai enxergar, no meu caso, a minha futura mulher, quando eu tiver algum ato de relação sexual com ela. Sabe, isso deturpa tanta coisa na nossa mente, que, sem considerar aquilo que a Bíblia está falando, a gente nem deveria ver, sabe? Porque é tão ruim para a nossa fisiologia, é tão ruim para a nossa mente, que a gente não deveria ver. E ainda mais a Bíblia, ela coloca aqui um imperativo para a gente. Tipo assim, vocês não devem praticar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não é de quem está no reino de Cristo. Boa. Vamos lá para o verso 6. Eu vou dar uma corrida. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Aqui Paulo está colocando mais um motivo para a gente não praticar aquilo que ele descreveu no verso 5. Ele está colocando que Deus, ele se ira com tais práticas. Ele se ira por causa da desobediência que a gente está tendo em relação à palavra dele. Né? Tipo assim, cara, se hoje... eu vou dar um exemplo aqui mais fácil de entender e que é clichê. Mas se hoje eu faço parte de um reino, eu sou um príncipe, eu não vou me vestir com uma roupa que não é digna de um príncipe, sabe? Então, da mesma maneira, nós somos cristãos, nós somos representantes de Cristo, nós temos que ter nossas vestes eu quero dizer as nossas obras externas, condizentes com essa realidade que nós temos em Cristo. Sabe? Se existir um pouco de desassociação, se existir um pouco de diferença, tem alguma coisa errada, sabe? A gente tem que se arrepender. A gente tem que ver, analisar a nossa vida e mudar, sabe? E Paulo aqui também nesse verso 6, ele relembra os colossenses, a memória deles, o quanto que a vida passada deles era tão desesperançosa sem Jesus. Ele coloca ali no verso 7, né? As quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Agora no verso 8, ele coloca mais um outro imperativo, é o segundo imperativo. Mas agora, abandonem todas essas coisas. E aí ele coloca uma lista de novo. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então, Paulo aqui está colocando mais um imperativo, ele está dizendo, gente, vocês têm que abandonar essas coisas que ficaram para o passado. E por que vocês têm que abandonar isso? Porque vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram de um novo. Então, gente, isso não faz mais parte da sua natureza. Isso não mais faz parte daquilo que Jesus ele ganhou na cruz por nós, que foi vida e foi vida em abundância. E mais uma vez aqui ele usa aquele princípio que eu comentei no começo, que é o indicativo antes do imperativo. Né? Sempre a Bíblia vai dizer para a gente onde nós estamos, e por causa dessa posição que nós temos em Jesus, nós devemos praticar algumas coisas. Verso 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui Paulo está claramente trazendo uma palavra contra aqueles caras que eu falei no começo, que eram os judaizantes bem legalistas, que estavam tentando falar para a galera que para você ser membro da família de Cristo, você tem que obedecer às leis de Moisés. Né? Você tem que ser circuncidado, você tem que fazer várias coisas, não comer vários tipos de alimento, você tem que seguir o padrão de todas as festas. Então, Paulo aqui está dizendo que, gente, nessa nova vida, nessa nova realidade, as coisas são diferentes. Não existe mais diferença entre o grego ou o judeu. Então, não importa a nacionalidade, não importa a sua cultura, todo mundo tem acesso por causa de Jesus. Nem circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e Ele está em todos. E essa afirmação é muito forte, gente. Porque aquela heresia de Colossos que eu comentei no começo, ela estava muito forte nessa época em que Paulo estava escrevendo essa carta aos Colossenses. E
essa heresia foi, eu acho que, a primeira ou a segunda heresia que a igreja teve que combater com força, para continuar um cristianismo verdadeiro e apostólico, um cristianismo puro. E quando Paulo fala que Cristo é tudo e está em todos, tipo assim, ele está refutando primeiro que Cristo, ele é tudo, ele é digno de tudo, ele está em todos os lugares, sabe? Tipo assim, ele é a totalidade das coisas, ele é o suprassumo, sabe? Paulo aqui está colocando Jesus no centro, Jesus em cima, Jesus na esquerda, na direita e embaixo, sabe? É mais do que no centro até. Tipo assim, ele está colocando em todas as esferas. Cristo é tudo. Totalmente contra aquilo que os gnósticos pregavam e pensavam, que falavam que Jesus era um Deus menor, um demiurgo. E depois ele fala, ele está em todos. Então, tipo assim, além de Jesus, ele ter vindo aqui na Terra encarnado, ele agora habita dentro da gente, através do Espírito Santo. Sabe? Ele habita no nosso espírito, e ele também está na nossa mente, no nosso coração. Sabe? Ele influencia os nossos passos. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado e do juízo. É aquele que, a Bíblia também diz que nós devemos ter a mentalidade de Cristo. Então a gente percebe que assim, Jesus, ele tem que ter um lugar no nosso coração. Ele tem que ter um lugar no nosso espírito. Ele tem que ter um lugar na nossa mente. Ele tem que ter um lugar na nossa boca, no nosso falar, nas nossas ações. Cristo, ele é tudo. E Cristo está em todos. Sabe, eu quero que você entenda um pouco a respeito dessa afirmação. Isso é muito forte, gente. Eu peço para que o Espírito Santo ele te revele a força desse tipo de afirmação que Paulo faz aqui para os Colossenses e que é tão crucial para nós hoje. Sabe, eu quero que você veja um pouco da sua vida e perceba o quanto de prioridade você tem colocado nas coisas de Deus, enquanto de prioridade você tem colocado nas coisas de Cristo. Sabe, o quanto das suas decisões têm sido pautadas numa própria força sua, nos seus próprios planos, e você não tem se submetido à vontade de Deus, ou então você não tem nem buscado a vontade de Deus. Sabe, gente, isso não pode acontecer com a gente. Se você fizer isso, com certeza, você pode ter algum tipo de sucesso momentâneo. Mas eu te dou certeza absoluta que se você não cumprir a vontade de Deus, cara, você não vai ter um sucesso pleno. Você não vai ter um sucesso verdadeiro. Sabe, isso não vai te satisfazer a alma. Isso não vai satisfazer por completo o seu coração. Porque o único que pode nos deixar feliz por completo, a gente foi feito para Ele, cara. Jesus é o único que pode fazer a gente ser feliz e satisfeito por completo. Nós fomos feitos para Ele. A Bíblia nos diz isso. Que Ele colocou a eternidade dentro da gente. E que o nosso final, o nosso futuro é na eternidade com Ele. E que dia que vai ser esse? O dia grande e terrível do Senhor, em que Ele descer nas nuvens. Meu, esse dia vai ser muito legal. O dia que Jesus ele descer nas nuvens e todo mundo vai ver que Ele é o Cristo verdadeiro. Que todo mundo vai reconhecer também, todo mundo vai adorar Ele. Amém? Vamos para o próximo, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, olha aí, Paulo de novo colocando o indicativo, um lugar onde nós estamos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo aqui ele entra agora no segundo grupo de imperativos, que não está mais muito relacionado só com a minha vida, mas está relacionado em como eu me relaciono com o meu próximo, com a comunidade dos santos. E o imperativo dele aqui é, gente, vocês têm que ter compaixão no coração de vocês. Vocês precisam ser humildes. Vocês precisam praticar a mansidão. Vocês têm que ter paciência, sabe? Vocês têm que suportar aqueles amigos e aqueles caras que são chatos, sabe? Às vezes a gente tem que deixar de ter razão para suportar aquele amigo que você acha que é meio chato e tal. E, tipo assim, gente, a gente tem que suportar esse cara. A gente tem que amar esse cara. E qual que é o padrão de amor que nós devemos seguir? O próprio texto fala isso. Ele fala assim, ó, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso aqui já é o padrão lá em cima, né?
Assim, da mesma maneira que o Senhor perdoou a gente e a gente não merecia, a gente também deve perdoar o nosso próximo. A gente deve também amar o nosso próximo. A gente deve cultivar relacionamento de paz com o nosso próximo, mesmo que você não concorde com tudo aquilo que ele fala. Então, tipo assim, aplicando nos dias de hoje, eu estou um pouco desatualizado em relação a esse tema, mas totalmente contra aquela cultura do cancelamento. Tipo assim, pô, eu não concordo com o que você está falando, então eu vou te cancelar, meu. Sabe? É bem diferente aquilo que a palavra diz. É bem diferente o padrão que Cristo ele quer que nós vivamos aqui na terra. E no versículo 14 ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o cara que vai fazer nós ficarmos ligadinhos. O elo é aquilo que vincula duas partes, né, diferentes. O elo da minha Bíblia aqui é essa parte do meio. O amor é a única coisa que vai fazer com que nós fiquemos unidos, estejamos unidos como uma única família. E esse amor ele não é fruto de uma coisa minha, mas é fruto do amor de Deus. Primeiro, Ele nos amou para que depois nós amássemos o nosso próximo. Sabe, o primeiro mandamento é amar a Deus, e depois o segundo mandamento é amar ao próximo. Sabe, esse amor ele é um amor sobrenatural. Ele é um amor que vem da parte de Deus, chega até nós, e depois nós exalamos para o nosso próximo. Vamos lá, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem hinos, salmos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Sabe, gente, nós fomos chamados para vivermos em paz com o nosso irmão. Nós fomos chamados, e Paulo continua aqui nesse texto aqui de 15 e 16, no mesmo conteúdo que ele estava trazendo antes. Sabe, a gente tem que cultivar essa paz entre nós, mesmo que a gente não concorde com aquilo que o outro está falando, mesmo que a gente discorde, e a gente tenha um preconceito, ou vários preconceitos, a gente deve cultivar um relacionamento de paz com o nosso próximo. Ele também diz aqui no verso 16, para habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. E aqui eu quero colocar um questionamento e perguntar para vocês, quando que foi a última vez assim que você discutiu a palavra de Deus com alguém? E o termo discutir aqui não é pejorativo, mas eu digo sobre você conversar sobre a palavra de Deus. A gente diz que a palavra ela deve ser o centro, a gente diz também que a palavra deve ser o rumo, que ela é que nos direciona, mas o quanto que você tem se debruçado à Escritura, o quanto que você tem estudado esse livro, o quanto que você tem meditado nele, o quanto que você tem lido e compreendido aquilo que são as verdades de Deus para nós. Sabe, cara, se você quer ouvir a voz de Deus, é só você ler esse livro. A gente fica esperando muita manifestação espiritual, né? A gente fica esperando muita coisa mística acontecer. É claro que tem, não estou falando que não tem. Claro que tem. Mas a gente dá muito mais vazão e força para o místico do que por aquilo que está na nossa frente, né? E isso tem um pouco de relação com a igreja de Colossos, lá, né, os gnósticos, que adoravam os anjos e desprezavam tudo aquilo que era físico, né? Às vezes parece que a gente também faz isso, a gente só dá valor e só dá atenção para aquilo que é místico, para aquilo que eu sinto, um sentimentalismo gigante, e aquilo que está escrito na minha frente aqui, que é a própria palavra de Cristo, e isso eu não dou atenção. Às vezes parece que existe uma inversão de valores, sabe? E a própria Bíblia nos diz que nós devemos acreditar naquilo que está escrito aqui, ó. Então, a pessoa pode ter experiência X, pode ter experiência Y, pode ser a experiência Z ao cubo. Se não está pautado aqui, então, cara, desculpa, mas eu pelo menos vou acreditar, sabe? Posso respeitar, mas eu não vou colocar tudo no meu coração.
Então, cara, quando foi a última vez? Cara, como eu gosto de, às vezes, chegar com uma pessoa e começar a discutir a respeito de alguns temas bíblicos, assim. Sabe, isso é tão enriquecedor, gente. Isso traz tanta coisa boa para a gente. A gente deve fazer mais isso. E a Bíblia aqui, Paulo, ele estava falando para a igreja de Colossos, gente, vocês têm que ter a Bíblia no seu meio. Sabe, quando vocês forem comer, quando vocês forem ceiar, vocês têm que discutir a Bíblia. Isso é legal, cara. A palavra de Deus tem que habitar ricamente em vocês. Vocês têm que se ensinar, vocês têm que se aconselhar. Em sabedoria, tem que cantar salmos, tem que cantar hino, tem que ter música. Isso é uma coisa que eu gosto. Cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Sabe, a palavra de Deus, ela tem que ser o rumo da nossa vida, ela tem que ser o balizador da nossa vida. E às vezes parece que nós não vivemos dessa maneira, né? E o último verso aqui desse grupo, que é o verso 17, que nós estamos agora, Paulo ele faz uma conclusão muito legal. Então, primeiro Paulo ele coloca vários imperativos e recomendações a respeito da nossa vida pessoal. Ele fala sobre como essa mudança de reino que nós tivemos, né, por causa de Cristo, nós antes estávamos no reino das trevas e agora nós passamos para o reino do Filho do seu amor, que está lá no capítulo 1 de Colossenses, no verso 13. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Essa realidade, ela deve motivar nas nossas ações, e aqui eu estou sendo bem pragmático, tá? Nas nossas ações mesmo, externas, algumas mudanças. E Paulo ele fala sobre imoralidade sexual, ele fala sobre mentira, depois Paulo fala sobre as nossas relações interpessoais com outras pessoas. E aí Paulo ele chega e conclui no verso 17, todas essas recomendações e imperativos, falando o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação. Então eu imagino Paulo falando aqui, cara, mesmo que você está falando e está agindo diferente, cara, tudo que você faz, mesmo em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor. Ou seja, faça como se você estivesse representando o Senhor Jesus aqui na terra. Uma vez eu tive um contato com um livro, que o título do livro é o seguinte: o que Jesus faria em meu lugar, ou alguma coisa nesse sentido, eu não lembro. Em seus passos, obrigado, Johnny. Em seus passos, o que faria Jesus? E, cara, eu não lembro muito bem dos detalhes do livro, mas eu cheguei a ler, e como é engraçado e como muda a nossa mentalidade, você sempre se perguntar, cara, será que Jesus faria isso? Então, você está lá no seu trabalho. Daí, eu trabalho muito com relatório, né? Estou preparando um relatório e eu vejo que tem um número ali meio estranho. E eu falo assim, não, eu posso dar uma maquiadinha aqui e tal, e aí não vou arranjar muito problema comigo, tal, vai passar mais rápido. E aí eu me pergunto, e aí, Jesus, será que faria isso? Eu estou dando um exemplo aqui de uma coisa ordinária, bem da minha vida prática pessoal, porque são nessas coisas que a gente tem que perguntar se Jesus realmente faria ou não. O cristianismo ele tem muito mais a ver com a sua vida ordinária do que com a sua vida extraordinária. E o que eu quero dizer com isso é que se você se converteu a Cristo e o seu ordinário não mudou, se o seu cotidiano não mudou, se você não teve uma mudança de mentalidade, sabe? Se você não começou a pensar diferente, a olhar para as pessoas diferentes, então pode ser que na verdade você não tenha se convertido, cara. E aqui eu não estou dizendo a respeito de salvação, tá? Eu estou dizendo a respeito do seu coração. Eu quero te levar hoje num lugar de arrependimento e reflexão a respeito da sua própria vida cristã, em perceber que,
Pode ser que você esteja fazendo algumas coisas erradas assim e que você precisa mudar, cara. Como eu preciso. Sabe, eu sou o primeiro alvo dessa palavra aqui. Em todos os aspectos. Principalmente com o relacionamento com o outro. De ter paz com o outro, de ter um relacionamento saudável com o outro. Eu também preciso mudar muito essas coisas. E nós precisamos, primeiro, reconhecer que nós precisamos de mudança, para então aí dar lugar, com um coração arrependido, a Jesus mudar essas coisas dentro de nós. Concluindo aqui, e eu já queria chamar a galera do louvor, eu acho que eu fui super rápido, né? Eu queria que você pensasse um pouco a respeito daquilo que são as suas práticas e daquilo que são as suas práticas e aquilo que você lê e entende na Bíblia como o correto para o cristão. O que eu quero dizer é que se você encontra hoje na sua vida, como eu encontro na minha, uma diferença entre aquilo que a Bíblia está dizendo, como eu devo viver, e a minha vida prática, a gente precisa se arrepender, gente. A gente precisa entrar num lugar de mudança. Sabe? Eu queria ler um texto. Que está lá em Salmos 139. É um texto que eu gosto bastante e que eu me pego meditando e orando ele muito. Salmo 139, do verso 23 ao 24. É bem conhecido, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há algum caminho perverso em mim e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, gente, eu acho que a gente tem que orar com mais intensidade esses versos. E pedir para o Senhor Ele revelar dentro de nós aqueles caminhos que são perversos, aqueles caminhos que às vezes nós nem enxergamos dentro de nós, e que estão em desacordo com aquilo que a palavra de Deus está dizendo para a gente viver, sabe? A gente tem que ter uma conversão do nosso coração acompanhada com uma conversão das nossas ações, gente. Não dá para ficar vivendo uma vida de cristianismo em que você continua praticando as mesmas coisas que você praticava no passado. Sabe, e a força para fazer isso eu quero deixar bem claro. A força para fazer isso, Dani, beleza, você está falando tudo isso daí, mas e aí, como que eu faço para mudar? Cara, você não vai conseguir mudar sozinho. Pela sua própria força, você não vai conseguir mudar. Você precisa primeiro reconhecer que você depende de Cristo para isso. Que Ele é o único que vai te dar força para mudar. E segundo, você precisa de parceiros. Você precisa de amigos. Você precisa de discipuladores. Você precisa de pessoas que vão ajudar você a caminhar. E é por isso que Paulo aqui, quando ele coloca os imperativos e as recomendações para a comunidade, ele está dizendo, gente, vocês têm que viver em comunidade. Porque viver em comunidade é saudável para você, é saudável para a sua vida cristã. Eu espero que eu tenha sido um pouco claro em dizer que a gente precisa mudar algumas coisas dentro da nossa vida prática com Deus. A gente tem que mudar algumas coisas a respeito da nossa vida, como a gente caminha dentro da nossa faculdade, como a gente posta nossos pensamentos no Facebook, no Twitter, no Instagram da vida. A gente tem que se perguntar mais se Jesus ele realmente faria aquilo que nós estamos fazendo ou não. Porque Ele é o crivo pra gente, sabe? Ele é o nível de excelência que a gente tem que percorrer.